Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Carlos aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente corta e costura essa saia, que aparentemente é uma saia bem simples, tá? É uma saia só franzida, não tem nenhum detalhe muito difícil de fazer, tá? Ela tem uma abertura aqui no centro, com a bainha simples. Tem esse franzido, que ele é super fácil de fazer, o único problema é que ele é trabalhoso, porque isso aqui é franzido à mão, então a gente tem que dividir aqui o franzido muito certinho, em toda a extremidade, para poder ficar tudo regular certinho. Isso é a parte mais trabalhosa aqui da saia. Nós temos aqui esse detalhe, que é um falso abotoamento. Na saia original tinha aqui os botões, mas a minha irmã pediu para não colocar, porque com o tempo os botões caem e depois não acho igual para comprar. Então ficou apenas o detalhezinho aqui, que dá um certo trabalho porque a gente precisa, como ele, aqui é a costura e aqui é a nossa lateral, né? O meio fica aqui, então a gente tem que pensar como que a gente regula para sobrar aqui e ficar no meio certinho. Isso também é uma coisa que vocês precisam pensar. Nós temos aqui um zíper invisível, eu particularmente não tenho prática com isso, por isso eu detesto fazê-lo, o cos. Temos um recorte no meio e duas pencezinhas aqui, tá? Uma pencezinha bem disfarçada, não pode dar bico, ó, tem que fazer a pence bem certinha, ok? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente corta e como que a gente vai costurar essa saia. Nosso vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu passei o tecido, primeiro eu lavei esse tecido, tá gente, é uma viscose, ele encolheu 15 centímetros, eu achei absurdo o tanto que ele encolheu, tá? Tudo que for tecido plano, gente, vocês que vão trabalhar com roupa sob medida, lavem o tecido primeiro para depois vocês cortarem. Quando é produção, quando você trabalha numa empresa, vocês farão a roupa, mandarão lavar, medirão a roupa. Tem um vídeo, eu vou colocar o card aqui acima. Vocês vão medir a roupa antes, vão mandar lavar, verão quanto que encolheu a modelagem, a roupa encolheu, e vocês vão acrescentar na modelagem. Porque quando é empresa, quando é produção, não vai lavar todos os tecidos, né? Então a gente faz a roupa, mede, manda lavar, quando volta, mede de novo, vê quanto que encolheu no comprimento e na largura, e aí faz o acréscimo na modelagem. Existem alguns tecidos que, ao invés de encolher, ele cresce, tá? Então, quem vai trabalhar sob medida, lembre que tem que lavar o tecido primeiro. Aqui está a minha dobra. O tecido é dobrado, vai estar ali na ponta, tá? Os dois lados. Depois vou dar uma corrida aqui. O meu celular não pega toda a extensão aqui, então isso acaba sendo ruim. Para vocês verem aí, mas só para vocês terem uma noção. Como aqui é uma modelagem dobrada, eu vou colocar isso aqui lá na minha dobra do tecido. Essa aqui é a parte das minhas costas, eu tenho aqui a marcação do meu fio. O que serve o fio para mim? O fio vai orientar para mim como que eu devo cortar minha modelagem. Nesse caso, ele vai estar no mesmo sentido aqui do urdume, do comprimento do tecido. E esse fio tem que estar paralelo à minha orelha. Então, nesse caso aqui, eu vou virar a modelagem de cabeça para baixo, que é para eu ganhar um pouco mais de espaço, porque uma curvatura encaixa na outra. Não são todos os tecidos que a gente pode fazer isso. Nesse caso, como é estampado, eu posso fazer pensando na estampa, porque a estampa está toda virada para um lado e para o outro. No caso de quando tem esse desenho só para um lado, a gente não pode fazer, porque o desenho vai ficar de cabeça para baixo. Nesse caso aqui o desenho não fica, porque está todo girado aqui, certo? Então basta eu medir aqui, ver quanto que eu tenho do meu fio até a orelha. E aqui em cima eu faço a mesma coisa. Quanto que eu tenho do fio até a orelha. Para certificar de que vai cortar no fio certinho. Teoricamente falando, supostamente, tecnicamente também falando, eu deveria cortar o cos nesse sentido. Que é o mesmo sentido que está a nossa saia em termos de largura. Só que a gente costuma cortar o cos, colarinho, no sentido inverso. Não é regra, tá, gente? É só uma questão como é que eu vou te falar? Não é costume, experiência. Como eu quero que o meu cos ele não estica, ele não maceia depois que está no corpo, quando a gente corta no fio atravessado, é uma forma de segurar isso aqui ao corpo. Ele não vai lacear. Nesse caso aqui, ó, estica pouquinho, mas ainda estica.
tá? Então ela acaba laceando um pouquinho. Se eu quero que a minha medida fique certinha na cintura, eu acabo cortando de atravessado. Então eu vou encaixar minha modelagem aqui, de forma que vai ficar certinho aqui. Deixa eu tentar girar aqui o celular para vocês verem, ó. Então a gente tem ali o encaixe do cos, e tem até lá embaixo, até lá na frente no caso, a nossa frente com a dobra. Então basta vocês riscarem. Quando o tecido é escuro, geralmente eu risco aqui com um pedacinho de sabonete, tá? Talvez aí vocês não vejam, mas aqui eu consigo ver bem, tá? Nesse caso aqui eu testei com a caneta vermelha também, então riscou. Eu vou riscar a caneta vermelha porque vai ser mais fácil do que esse sabonete aqui que tá bem mole, ok? Então basta vocês encaixarem bem a modelagem aqui e riscar. A parte de baixo da saia, como falei para vocês, não tem modelagem. Eu simplesmente fiz anotações de quantas partes eu preciso. Eu preciso de uma de 84 cm por 41 e duas, que é a parte da frente, que tem uma recorte na lateral. Se o tecido fosse um pouquinho mais largo, eu poderia fazer ele inteiriço, seria até melhor. Mas no caso, o tecido aqui não comporta essas duas medidas, então eu vou ter que fazer uma emenda. Aí eu comprei duas alturas, ok? Então, eu vou riscar aqui e depois eu volto e mostro para vocês como é que a gente vai costurar isso. Lembrando que eu também vou cortar a minha entretela, e a entretela eu coloquei entretela de tecido e não de papel. Antes de ir para a máquina, gente, eu vou falar para vocês aqui, mostrar para vocês qual que vai ser o passo a passo que eu vou seguir aqui para costurar essa peça, que eu acho que fica mais fácil do que explicar na máquina depois. Eu acabo enrolando menos, assim, estendendo menos o vídeo. Então, esse passo a passo na indústria a gente chama de sequência operacional, tá? Sequência operacional é o quê? O que é que costura primeiro, o que costura depois? Quando a gente faz roupa sob medida, até que não tem tanta necessidade de você saber sobre isso. Agora, quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente vai trabalhar numa facção, vai montar uma facção, é interessante em saber esse passo a passo, quais são as máquinas, quais são os processos que a gente vai usar, porque a gente, quando tem mais costureiras, a gente pode dividir o mesmo processo em várias etapas, em vários funcionários. Então, por isso, a importância de saber esse passo a passo. Quem não sabe o que é uma sequência operacional, basta acessar o link que eu vou colocar aí acima, no card aí acima, que vocês vão ver um passo a passo de uma camisa, ok? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pregar a entretela no cos. Então, eu vou pegar os dois entretelas aqui no cos do forro, ou central, entornador, se colocar na frente ou atrás, já que ele encolheu aqui, estou pensando. Colo a entretela lá no ferro, entretela. Depois, eu vou unir lateral do barrado com lateral do barrado. Aqui eu uno tanto na overlock e depois eu reforço com a reta. Para quem tem interlock já seria mais fácil, economiza um processo. Então eu vou unir a lateral aqui, farei a bainha tanto do centro quanto embaixo, e aí depois eu farei duas costuras aqui na reta, uma paralela à outra, para poder fazer o franzido. Esse franzido aqui ele vai ser manual, tá? A gente divide isso depois para ficar o tamanho da saia. Então é interessante que faça depois o franzido do barrado, porque a gente consegue ali o acabamento no centro, ele vai ficar melhorzinho, tá? Depois eu vou fazer o chuleado nas laterais e no centro da saia. Então eu vou fazer o chuleado é o overlock, tá? Passar o overlock aqui, porque eu vou fazer costura aberta, tanto frente, lateral frente quanto lateral costas. Vou fazer o chuleado no centro, já vou fechar aqui na máquina reta também no centro. Vou fazer as minhas duas pences. Depois que eu fizer isso, eu vou unir. Aí tanto faz, tá, gente? Algumas pessoas pregam o zíper invisível primeiro e depois fecha a lateral, porque aí tem um acabamento melhorzinho aqui. Algumas pessoas acham mais fáceis. E tem umas que fecham aqui primeiro e depois pregam o zíper. Lá na hora eu vou decidir o que eu vou fazer, ok? Depois que eu fizer isso aqui, já vai estar a lateral, as costas, a parte de cima toda pronta, exceto lá pegar o cos, né? Eu já vou prender o meu barrado aqui embaixo. Eu já vou ter a saia toda pronta, o corpo da saia. Vai ficar faltando fazer só o cos. Aí eu fecho as laterais do cos e prego aqui em cima. Então essa é a minha sequência operacional dessa saia, ok? Então vamos para a máquina para ver como é que a gente vai fazer isso. Então agora, como eu já fiz aqui a parte da entretela, a segunda parte que eu vou fazer aqui
vai ser o chulear. Eu vou chulear todas as partes, porque... Por que eu vou escolher aqui primeiro? Porque para eu fazer o fechamento de lateral, fazer o centro, como a margem de costura que eu deixei aqui é pequena, é de 1,5 cm apenas, para eu passar na reta e depois chulear fica mais difícil. Então melhor é eu fazer todos os chuleares primeiro, porque a maior parte depois eu vou acabar ficando na máquina reta. Então por isso que é bom chulear tudo. Aí eu chuleio todas as partes separadas, tá? O cos, como o cos também vai ser aberto, costura aberta, eu faço tudo choreado separado. Eu não tenho a linha azul, vou fazer com a preta mesmo. A agulha aqui parece estar puxando um pouquinho. Vou fazer outro teste aqui. Ok? Aí onde vocês vão chulear vai depender muito. Aqui, eu quero que aqui fique preso, fique desfiando do lado de dentro. Tem tecido que desfia, tem gente que não gosta que fica desfiando. Se você quiser chulear todo o cos, você também pode. Agora, se você não se preocupar em ter que ficar desfiando lá de dentro, não tem problema, tá? Aqui agora, como eu estou na máquina reta, não tem necessidade de o que vai vir à frente, o que vai fazer depois, tá? Pode fazer tudo o que vocês acharem melhor. Eu aqui primeiro vou fechar aqui reforçar aqui a costura da lateral da barra e vou fazer ali o meu barrado tanto na frente quanto nas costas, tanto no centro da frente quanto na barra, né? Eu aqui coloco a largura do calcador, tá? Eu deixei a barrinha, eu deixei 1 centímetro de costura, então eu coloco a largura do calcador. Faço o retrocesso no início. Fiz um retrocesso no início e fiz no final. Toda vez que vocês começarem a costurar, tá? O ideal é vocês experimentarem o tecido antes, uma costura, para saber se a máquina tá boa. Eu não fiz isso aqui não, porque eu já tinha costurado outra saia e eu sei que tá boa. Tanto de abertura aqui, quanto de franzido, ó. O tecido tem que estar bem lisinho, tá? Quando tem umas máquinas retas que dá uma encorujada, dá uma baulada, tem que tomar cuidado com isso, ok? Como eu já tinha feito a outra saia, acabei de ver que ficou um buraco aqui, ó. Vou ter que voltar lá na máquina para fazer, ó. Não tinha prestado atenção. Quando eu não quero comer costura, acontece muito isso, quando a gente não quer comer costura. Como esse tecido não tem pé, nem para cima, nem para baixo, tanto faz eu fazer a bainha aqui ou aqui, tá? Primeiro eu faço embaixo e depois eu faço na frente, porque eu gosto que a minha dobra fique na frente. Fique para baixo aqui, ó, não dá para ver o biquinho. Depois eu explico para vocês melhor. Então, aqui a largura do calcador também. Vocês fazem uma viradinha e outra viradinha, com 7 milímetros cada um. Ou meio centímetro e 1 centímetro, aí vocês decidem quanto foi que vocês deixaram na margem de costura de vocês lá, tá? Aqui, como eu sei que a bainha é bem rentezinha, não vou fazer muito larga não. Lembre, gente, de colocar essa costura um lado com o outro, sempre uma virada para o outro. Se as duas viradas para o centro ou as duas para fora. É uma coisa que ninguém percebe não, mas é só uma questão de qualidade mesmo, assim, uma preocupação de quem dá aula, na verdade. Uma forma, gente, isso aqui acontece muito, da bainha ficar meio torcida, tá? Então o que vocês fazem? Como o calcador empurra para cá, o calcador empurra a parte de cima para cá e puxa de baixo. Na hora que vocês dobrarem aqui, vocês fazem o sentido contrário. Como ele puxa o de baixo, vocês vão puxar o de baixo contrário e empurrar o de cima. Bem perceptível, sabe? Quando é bainha godê,
Aí vocês precisam ser mais persistente, assim, não é tão imperceptível igual eu faço aqui, tá? Mas então vocês empurram ao contrário do que a máquina faz, que é para ela não torcer. Lembrando outra coisa também, gente, que uma das coisas para parecer que a roupa é de qualidade não é roupa de carregação, nesse caso aqui, ainda mais que viscose é tecido que a gente vê em roupa de gente mais fina, quanto de roupa de carregação, o que vai diferenciar um pouco é o tamanho do ponto de vocês, tá? Então coloca aí uns 5 centímetros, quando vocês querem a roupa um pouco mais fina, coloca uns 5 centímetros, uns 5 pontos dentro de 1 centímetro, tá? Aqui está a bainha então, ó. Perceba que não tem nada torcido, está toda certinha, ó. Não tem nada baulado aqui, franzido. Uma coisa que vocês precisam fazer, principalmente nesses saias com fendas e quando está na frente, é certificar de que elas estão do mesmo tamanho, que você virou igual, tá? É aqui que eu falo para vocês, ó. Se eu tivesse feito a bainha depois, aqui embaixo, essa costura ia ficar virada para cá. A saia está de frente assim, ó, ela fica para cá. Quando eu faço aqui agora, ela fica virada para baixo. O acabamento aqui fica virado para baixo. É uma coisa muito sutil, sabe? Muito perceptível. Só quem tem prática mesmo que percebe. Mas quem não tem, não percebe. Mas eu acho que fica mais bacana, tá? Então o acabamento fica lá para baixo, ó. A gente não vê, quem vê de lado assim, não vai ver o buraquinho aqui da costura. Ok? Aqui o que eu falei para vocês, ó. A costura fica certinha para baixo aqui, ó. Já que vai ficar bem no centro da frente, é interessante que a costura fica dobrada para baixo, tá? O certo aqui agora seria eu fazer já o franzido, mas como eu tenho que consertar aqui, eu não vou fazer. Vou fazê-lo depois, até porque eu quero fazer um vídeo só do franzido, porque tem gente que tem dúvida como fazer esse franzido aqui, tá? Feito isso aqui agora, eu vou fazer a parte das costas. Vou fechar aqui o meu centro aqui. Eu também não fiz costura aberta aqui, eu lembrei depois que eu tinha deixado para caso eu tiver que ajustar a roupa só na lateral, então eu fiz aqui só com 1 centímetro mesmo, então já fechei as duas partes na reta. Agora é só reforçar. Agora eu farei as pences. Percebam que aqui, ó, tem 2 piques e tem a marcação da caneta aqui, ó, que é onde que é o final da pence. Lembrando, porém, nesse caso aqui, ó, como eu fiz com caneta, eu fiz para terminar em ciminha. Se vocês for fazer produção, quem vai trabalhar com produção, esse furinho tem que estar pelo menos 1 centímetro, pelo menos não, 1,5 centímetros acima. Porque aí é 1,5 centímetro, passou do furo, a pessoa sabe, desde que você explique, que ela tem que terminar a pence depois desse furo 1,5 centímetro. Mas as indústrias não têm usado muito furo, porque na pressa, na produção, às vezes a costureira não esconde o furo. Aí a roupa fica aparecendo ali o buraquinho. Então eles têm marcado manualmente, realmente, a pence. Às vezes também não é bom de caneta, dependendo da cor que for o tecido, né? Porque depois que lavar, pode ser que a caneta manche o tecido. Esse pique aqui também, ó, é interessante vocês colocarem 3 milímetros dentro do que onde ela tem que ser. Porque se você colocar o pique onde tem que ser a pence, a costura vai passar aqui e não vai costurar. Então é bom que vocês coloquem um pouquinho para dentro, tá? E como é que se faz pence também, gente? Vocês começam no 0, costurando a 0, e vai abrindo aqui, ó, até onde vocês querem. Tem que ser uma coisa harmônica. Se vocês fazem, igual eu já vi muitas pessoas fazerem, reto um bico aqui, ó, é onde aquelas pences ficam aqueles biquinhos, tá? Então vocês começam a 0, já coloca aqui, ó, pique com pique, comecem a 0 e depois vocês vão abrindo gradativamente. Nem sempre é fácil não, tá? Ainda mais dependendo do tecido, tamanho da pence. Costurou até aqui, já olha aqui para cima, já para vocês fazerem
a curva harmônica, não fazer uma coisa acentuada, tá? Então já olha aqui onde eu quero vir, para eu já poder virar, direcionar minha pence onde ela tem que vir. Ó, começo a zero. Começo a zero aqui. Deixa eu só ver se o vídeo está vendo ali. Começo a zero aqui e vou subindo. E ali nem tá tão a zero não. Vamos ver se ficou com um biquinho aqui. Olha lá, ó, não ficou bico nenhum, ó. Tá certinho. Vocês nem percebem que tem uma pence aqui, ó. Essa é a forma mais certa de fazer a pence, tá? Ó, não tem bico. Aqui tá parecendo que tá reforçado porque tem costura ali, mas vai passar o ferro, não tem bico nenhum. Essa aqui é a forma mais certa de fazer a pence, tá? Lembrando que nem sempre é fácil. Um dos outros problemas que a gente tem aqui agora é fazer com que uma pence fique do tamanho da outra. Ó, tá bem sem bico. Na hora de passar o ferro, ela senta, tá? Ó. Na hora de passar o ferro aqui, ela vai assentar. Agora só vamos ver aqui por medida de segurança para saber se está o mesmo tamanho. Medida de qualidade, melhor dizendo, para saber se elas ficaram o mesmo tamanho. Está o mesmo tamanho certinho. Então já tenho aqui o centro fechado, as minhas peças também preparadas. O que eu vou fazer aqui agora vai ser a frente. A frente requer um pouco de atenção, porque deixa eu pegar a saia, outra saia aqui para vocês verem. Lembra que eu falei para vocês, ó, a gente tem aqui, ó, um abotoamento falso. Essa costura não é no meio. Se vocês dobrarem o tecido no meio aqui certinho e virar, se eu colocasse botão aqui, ela ia ficar torta, ia dar a impressão de torto, tá? Eu preciso deslocar essa minha costura. Percebam aqui a união, ó. Olha onde está a costura e olha onde está a parte. Aqui é o meio e é onde que eu vou prender a minha frente depois aqui, ó. Porque é como se o botão viesse aqui, ó, no meio. Isso é o meio da saia, então a gente tem que deslocar aqui, ó. Se eu não me engano, eu deixei 2,5 aqui, tem que deslocar 1,25 cm aqui, tá? Para a gente poder fazer isso aqui certinho. Eu, na verdade, vou medir isso aqui agora, vou até pausar o vídeo e vou alfinetar e vou passar no ferro, vou vincar lá para ficar certinho, já que o tecido escorrega muito, não me dá problema. Então eu vou fazer o quê? Vou vincar isso aqui no ferro, já que o tecido é ótimo para vincar, e vou alfinetar isso aqui. Então, caiu. Aqui, ó, não é do avesso, é direito, né? Porque não vai ter que ficar visível na frente o pesponto. Ao invés de, para quem não entendeu ainda, ao invés de eu fazer a dobra aqui no meio, ó, lateral para lateral, no meio certinho, eu vou ter que ver qual o lado que está virado e vou deslocar 1,25 cm aqui, ó. Porque na hora que eu passar a minha costura e na hora que ela for virar, ela vai ficar no meio certinho. Aqui está então. Alfinetei a lateral aqui com 1,25 cm menor, um lado que o outro, tá? Qual é o lado? Vai depender do lado que vocês querem virar. Como eu vou virar? Olhando aqui a saia de frente, tá? Como a dobra está para o lado esquerdo, eu preciso deixar o lado direito menor, porque na hora que ele voltar ele fica menor, tá? 2,5 já está marcado aqui, ó, na minha chapa da agulha, na minha chapa aqui da máquina. Então basta eu seguir essa minha linha aqui, tá? E por que 2,5? Porque a saia que ela trouxe de amostra tinha 2,5 cm essa costura. Então eu vou simplesmente repetir. Não é... Aí vocês podem colocar com 1 cm, com 2, vai depender do que vocês quiserem.
Olha o que eu falei pra vocês, ó. Quando a gente passa com ferro, fica muito mais fácil de fazer. Quando esse é muito mole, tá? Eu detesto alfinete e ferro, mas em alguns momentos é necessário fazer e ajuda muito, tá? Só conferir no ponto aqui. Então vou abrir aqui agora para vocês entenderem melhor, para quem ainda não entendeu. Ó, esse é o lado direito. Se a gente olhar a saia de frente para a pessoa, tá? Esquerdo para nós, aí para vocês, para a câmera, ele tá menor. Porque isso aqui, olha lá, ó, vai ficar virado para este lado. O botão, ele não fica na costura nem aqui, ele fica aqui no meio, ó. Isso aqui é o meio da saia. Então eu preciso dobrar ela aqui ao meio. Vou casar aqui a costura com essa dobrinha. Aí lá fica certinho, tá? Então eu tenho aqui a minha costura com a dobra, porque isso aqui vai pegar meio centímetro aqui para dentro, 1,25 cm na verdade. E na hora que a gente dobra, fica os dois tamanhos lá certinhos, ok? Então é por isso que a gente faz desta forma. Agora o que eu vou fazer aqui? Agora já posso fechar a minha lateral. Eu só preciso lembrar ali qual que é a lateral que está o zíper, porque já é hábito da minha mãe, então já é melhor fazer do mesmo lado. Então eu vou ver qual é o lado, vou fechar o lado oposto inteiro. E o lado que eu vou colocar o zíper, eu vou primeiro colocar o zíper e depois fechar aqui a minha lateral. Aqui agora já fechei, descobri qual que foi o lado que vai o zíper. Para quem está vestido, a saia aqui à frente, para quem está vestido é o lado direito, é o lado esquerdo que vai o zíper. Da nossa frente aqui o lado direito. Mas antes de fechar aqui, eu vou lá agora ao ferro, vou passar essas costuras aqui, ó. Para quem não sabe o que é costura aberta, gente, é isso aqui, ó. Quando a gente chuleia, isso é costura fechada, overlock comum. Isso aqui é costura aberta, tá? Para quem não conhece. Aqui sobrou um pedacinho, vou acertar aqui. Que a gente passa o overlock, chuleado e depois a reta. A margem de costura que a gente coloca aqui, a costura que eu faço, vai depender da margem de costura que eu dei. Se eu estou fazendo uma sob medida, quis deixar assim, 2 centímetros de costura, a distância aqui da minha bitola da costura serão 2 centímetros. Se for só um, gente, eu nem sugiro, a não ser que for zíper, né, prender o zíper, eu nem sugiro fazer costura aberta não. Se é 1 centímetro só, eu sugiro fazer isso aqui, ó, que é mais prático, tá certo? Vou passar a ferro lá, mas antes eu vou fazer ali um franzido, mostrar para vocês como é que a gente faz. Para quem tem dúvida, gente, de como fazer franzido, como eu vou utilizar esse vídeo aqui para outro vídeo só do franzido, vou separar aqui a saia, tá? Isso aqui faz parte para quem não viu o vídeo. Quem quer ver o vídeo dessa saia completa, basta acessar o card aí acima, ok? Como é que eu faço franzido? Isso aqui vai ser a parte de cima franzido, isso aqui é o barrado. Eu passo 2 costuras aqui, ó, vou só acertar isso aqui. E vou passar 2 costuras na máquina reta. A distância total daqui até aqui eu vou colocar 1,2 cm. Eu quero que a minha costura fique abaixo de quando eu for costurar aqui, ó. Na hora que eu for prender a saia no barrado, eu quero que o meu franzido aqui, a minha costura, fique um pouco abaixo para depois eu desmanchar. Porque se eu colocar acima, mesmo que eu franza aqui certinho, e a costura passar, a união aqui passar da costura, não vai ficar legal, vai ficar umas pregas esquisitas. Então eu coloco 2 costuras rentezinhas aqui, de uns 3 milímetros, porém a distância daqui até aqui, mais ou menos 1,3 milímetros, tá? A última linha, para na hora que franzir e eu costurar aqui 1 centímetro só, ficar o franzido certinho. Então, aqui é bom vocês colocar um ponto intermediário, não muito pequeno, senão vocês não conseguem puxar, mas não muito grande, a ponto de ele sozinho sair franzindo, desfazer, tá? Deixa aqui uma linha sobrando para vocês puxarem. Não vai arrematar, porque vocês vão precisar puxar.
Aqui está, então. Agora vem a parte mais chata, que é franzir. Aí aqui vocês podem ter paciência. Puxem a linha de baixo, tá? Aí aqui, meu querido, é teste de paciência. Vocês vão puxando aqui, ó, as duas linhas por iguais, né? Ó, e vão franzindo. O franzir em si, ele é prático, não é difícil. Ó, isso aqui é fácil, né? Não tem segredo. Qual que é a dificuldade? É vocês franzirem, primeiro, de forma uniforme, vai ficar bem uniforme, bonitinho, e de forma que o uniforme aqui bata um lado com o outro e bata com a costura aqui, ó. Aqui é a minha lateral. Peraí, cadê? Aqui é a dobra da frente, né? Cadê? Aqui é a dobra da frente. Então, tem que pegar isso aqui para colocar aqui no meio certinho e franzir de acordo que a minha costura fique certinha com a costura daqui, dividido de forma uniforme. Isso é a parte mais chata. Aí vocês vão ficar tendo que puxa daqui, puxa dali, mede para ver se ficou certinho, mede do outro lado. Essa é a parte mais chata, certo? Mas o franzir em si, ó, ele não tem segredo. Eu costumo fazer isso, ó, eu puxo bastante aqui o início, vou empurrando, tomar cuidado, tá, gente, para empurrar, porque se a linha arrebentar já era. Aí tem que começar a fazer tudo de novo, tem que desmanchar e fazer mesmo, porque não adianta fazer gambiarra. Então, ó, é puxando devagarinho. Se o tecido aqui ele enrola aqui, ó, ele acaba travando, então você tem que fazer ele aqui certinho para vocês. Ó. E isso vai até o final. Ó, uma coisa que eu costumo fazer aqui também antes até de começar, já regulei aqui mais ou menos o franzido, mas agora para saber se está certo, eu fiz isso inicialmente lá na frente, não expliquei para vocês. Eu franzi tudo primeiro, um pouquinho, e medi aqui, ó, a minha extensão de onde ela vai ser costurada. Aqui eu tenho que colocar um pouquinho menos ainda, porque tem a margem de costura aqui de 1,5 cm para cada lado. Então eu posso fazer um pouquinho mais ainda. Então antes de franzir tudo e dividir, eu franzi um tanto, medi aqui a minha barra da saia, onde vai ser presa, pregada, né, melhor dizendo. E agora eu faço esse franzido, para depois que eu saber que está o tamanho certo, eu dou um nozinho aqui nas pontas para não soltar mais. E aí eu vou vir e vou medir costura com costura para saber se está certinho e para dividir os dois lados da mesma forma. Agora a saia já está passadinha aqui, ó. Eu fiz os dois lados aqui. Se vocês olharem, ó, nem parece que tem pence, não tem bico nenhum, tá certinho aqui, ó. Só parece por causa do volume que ela dá, né, que é a função dela, além de ajustar o corpo, ela dá volume. Se eu puxar aqui não tem bico nenhum. Eu agora vou fechar o cos. Tá? Os dois cos aqui, gente, são iguais, não tem diferença frente e costas não. Então, tanto faz o lado que eu vou costurar, tá certo? Eu só preciso depois tomar cuidado para saber certinho o lado que está o zíper da saia, porque na hora que eu fizer prender um no outro, aí eu preciso saber certinho qual que é o lado que está o zíper, tá? Então, já fechei aqui também o meu forro, porque esse vai ser preso junto a esse aqui, ó. Aqui em cima e depois por baixo. Eu já posso pregar agora na saia esse meu cos. A costura está com costura aqui na lateral, tá, ok? E vocês podem colocar 1 centímetro aí de margem de costura. Nesse caso, no caso aqui do código tem várias formas, tá? Tem gente que pega já aqui para depois pegar o avesso. Como o acabamento atrás não vai ser embutido, eu vou pregar primeiro aqui direito com direito aqui na frente, o cos principal. Resolvi colocar isso aqui para frente mesmo. E depois eu faço o forro. Se fosse embutido a parte das costas, eu preferiria colocar a parte das costas aqui primeiro,
o forro, viraria para cá. Porque na hora que eu fizesse a minha frente, tá? Então, imagina, eu teria preso, se fosse embutido aqui nas costas, eu teria pregado aqui, ó, o forro para virar para lá. Imagina que aqui já vai ter outra parte. Desse lado de cá, eu já faria aqui uma bainha com o pesponto mais largo, para deixar aqui bem dobradinho certinho. E na hora que isso virasse, eu já iria aproveitar e pespontar aqui, como isso aqui estaria costurado, eu já iria aproveitar e fazer o pesponto fininho aqui, ó, para poder ficar embutido dos dois lados. Mas nesse caso não vou fazer não, porque a saia lá não tem necessidade de fazer não. Porque como aqui já está toda o overlock aparecendo, não preciso esquentar minha cabeça com isso não. Embora não seja tão complicado assim. Lembrando, tem que tomar cuidado para saber que lado que a pence está virada para o outra pence fazer par com ela, ok? Costure um pouquinho, gente, já vai lá na costura lateral e já coloca costura com costura. Porque se tiver que fazer algum franzimento, alguma esticadinha, se for coisinha mínima, porque como eu fico enviesado, o cos aqui é enviesado, às vezes dá problema, tá? Então é bom vocês já certificarem de que realmente vai ficar certo, ó. Aqui então tá preso o cos, ó. Costura batendo com costura aqui, tudo certinho. Lembrando que isso aqui, ó, é de fundamental importância saber para que lado inicial vocês pensaram que ia virar, para nós prender aqui ser o mesmo lado. Porque lembra que teve, né, a diferença de costura, deslocamento, então precisa estar virado para o mesmo lado, certo? Aqui agora eu já posso pregar o meu cos, o meu zíper invisível. Eu agora aqui vou pregar o zíper invisível. Eu vou testar uma coisa que eu nunca fiz ainda, tá? Que é pregar o zíper invisível primeiro e depois fechar aqui. Tá? Tem gente que faz, fecha primeiro até a altura do zíper, mede aqui onde que vai ser o zíper, aí vem um pouquinho acima, né, para dar acabamento, e depois pega o zíper. E eu vou fazer o quê? Vou pregar o zíper primeiro e depois vou fazer o fechamento. Ok? Nesse caso, gente, eu preciso colocar o meu calcador. Eu não consigo costurar zíper invisível. Eu não treinei, na verdade. Fiz uma vez só na vida. Outra vez tentei, não deu certo. Eu tenho problema com aparelhos, tá? Facilitam a vida. Mas é puramente falta de prática. Eu não consigo usar esse tipo de calcador aqui, ó, para costurar. Eu sei que facilita a vida, mas no meu caso ele inferniza. Então eu costuro com o quê? Com esse calcador aqui de zíper comum, só que de um lado só. Para mim eu acho um pouco mais fácil. Mas eu quero ver se eu consigo começar a treinar com isso aqui. Porque eu sei que ele facilita realmente a vida. Então aqui agora eu preciso imaginar como é que o zíper vai ficar. Se ele vai ficar, vai abrir assim. Eu preciso fazer o quê? Virar ao contrário. Certo? E vou até lá em cima na ponta do cos. Lembrando que tem que deixar aqui a margem de costura. Que na verdade, aqui está muito longo, ó. Essa parte aqui de tecido está muito longo. Não vou deixar isso tudo não. Eu vou deixar um pouquinho sobrando lá, que eu só quero aqui em cima, sobrando 1 centímetro aqui do meu cadarço, ó. Lembrando também que é 1,5, são 1,5 de margem de costura que eu tenho que deixar. O cos, gente, tem que lembrar, ó, a costura tem que ficar virada para cima, tá? Aqui no caso, ó. Para vocês fazerem o acabamento interno depois. A costura do zíper, do cos aqui, ó, tem que estar virada para cima.
Eu já falei isso em outros vídeos, gente, que em relação ao zíper invisível, eu não gosto que ele fica totalmente escondido, não. Mas talvez isso aqui eu vou esconder um pouco mais. Depois dele todo pronto eu vou saber se eu vou esconder mais ou não. Porque quando ele fica totalmente escondido, que fica mais bonito, mas aumenta a chance de na hora da pressa, ainda mais quando a roupa é apertada e a pessoa tem que puxar, que no caso isso aqui está meio justo, agarrar na roupa, no tecido. Então eu não gosto de deixar totalmente invisível, não, por conta disso. Já tive que trocar vários zíperes ou rasgar em festa por conta disso. Na hora lá da pressa a pessoa foi puxar e gastalhou. Só quem já usou já sabe. Então eu gosto de deixar um pouquinho mais distante. Depois que eu fechar tudo aqui, talvez eu vá fechar um pouquinho mais próximo. Embora seja bem da cor, não vai nem fazer muita diferença. Tá? Agora, qual que é o principal problema aqui? É a gente unir aqui, ó, certinho a emenda aqui da união do cos com a união do cos aqui. Isso é a segunda parte mais chata de pregar zíper. Aí depende se é invisível ou não. Tá? É bem chatinho fazer essa parte aqui. Agora é só a gente costurar o outro lado. Agora tudo passadinho. Agora eu vou pegar o cos aqui em cima na cintura. Antes de pegar o zíper, o cos, só lembrando aqui, vamos fazer um reforço aqui também, ó, no zíper aqui, tá? Como a gente pegou só aqui, é bom fazer um reforço aqui, porque como tem uma estica no corpo um pouco, né? É bom segurar um pouco esse zíper aqui. Então vamos fazer um reforço aqui só. Verifiquem a viradinha aqui, se ficou certinho, se vai ficar legal. Meça as duas pontas para saber se estão ao mesmo tamanho, se tem que fazer algum ajuste. Então a gente mede aqui para saber se o cos está a mesma largura dos dois lados. Estando aqui os dois lados iguais. Vamos só ver se lá em cima o que a gente entrou, se ficou bom. Ficou tanto certo, que tá legal. Aqui a gente precisa fazer isso aqui embutido, ó. Na hora que virar, vai ficar assim. Aqui embutido. Tá? Então, para isso aqui ficar embutido, a gente precisa fazer o quê? Ó. Costurar direito com direito. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer aquela costurinha que eu falei com vocês. Do lado de dentro, que vai ficar pro lado de dentro, vira a costura para cima. A gente vai passar a costura aqui, ó, bem rentezinha aqui. Que é para garantir de que o forro vai ficar preso aqui dentro, não vai ficar virando aqui para fora, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí bem, ó, mas essa costurinha aqui, para poder garantir para mim de que na hora que eu virar o forro aqui, vai ficar certinho aqui. Agora sim, o que eu posso fazer? Uma coisa que eu esqueci de falar é de medir a lateral aqui, ó, para saber se os dois ficaram do mesmo tamanho, tá? O cos aqui, ó, esqueci de falar, medir aqui a lateral para saber se ficou o mesmo tamanho também, tá? Isso é qualidade. Agora sim a gente pode fazer aqui o que eu falei, virar para cá, lembrando que o excesso aqui da virada, a gente tem que virar para cá também. E vai costurar aqui, não precisa ser rentezinho não, pode ser um pouco para lá, para não correr o risco de na hora de fechar ficar agarrando. Ó, virado para cá. E agora ficou o acabamento aqui dentro. O zíper embutido. Na hora que pespontar tudo aqui certinho, vai puxar tudo aqui e vai ficar igualzinho. E na hora que passar o ferro, fica sentadinho aqui. Ok? Faz o mesmo do outro lado.
que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai alfinetar esse cos para dentro. A costura aqui ela vai ficar dobrada para cima. A gente vai dobrar esse cos para dentro e vai alfinetar aqui para ele não torcer. Então a gente vai virar toda essa parte aqui, ó, se vocês quiserem passar, podem passar. A gente vai alfinetar aqui e vai passar a costura bem dentro aqui dessa união aqui, para segurar a pá de baixo. Lembrando que não vai ficar embutido, tá? Agora com o cos aqui alfinetado, ó, a gente abre aqui e vai passar a costura aqui dentro, pegando aqui a parte de baixo. Então aqui, ó, tecido sobrando. Se vocês não quiserem que sobra, poderem embutir. E aqui, ó, a costura não aparece, ela está dentro da outra costura. Isso deixa o acabamento bem fino na roupa, bem bonito. Ó. Agora é só passar o ferro aqui que vai ficar tudo assentadinho, bonitinho. Então agora é só pregar o nosso franzido aqui. Como eu falei para vocês, ó, a gente tem que dividir aqui o franzido por igual, nos garantindo de costura bater com costura da lateral da saia. Então essa é a parte mais chata, tá? Todo franzido, quando vocês colocam dois franzidos, ó, duas costuras, o franzido não solta tão facilmente. Aí vocês sempre façam isso, ó, mede lateral com lateral da costura para saber se está do mesmo tamanho. Dá uma olhada aqui se o franzido está mais ou menos igual. A gente não é máquina, né, gente? Então não tem como ficar 100% igual, tá? E agora é só colocar aqui e costurar. Com uma abertura na frente, a gente vai começar pela frente. Aí tanto faz vocês costurarem com o franzido para cima ou para baixo, tá? Eu gosto de costurar com ele a roupa, o franzido para baixo, porque a máquina aqui, o calcador vai empurrando, então acaba ficando ruim. Então agora que eu só acho o meio aqui do que eu preciso. E costura, tomando muito cuidado para não arrebentar, não puxar, para o franzido não desfazer o que vocês já fizeram. E aqui está a saia com o franzido. Eu só preciso passar o quê? A overlock agora do lado de dentro. Aquilo que eu falei para vocês, ó, de passar um pouquinho fora para segurar o franzido embaixo e não deixar dar prega. Aí agora a gente desmancha essa segunda linha aqui do franzido, ó, para poder ficar, não aparecer nada. E ficou a abertura lá. Certo? Então agora é só passar o overlock do lado de dentro e passar ao ferro. E este é o resultado final. A costura não aparece, o detalhe. E aqui as costas. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Não deixe de deixar o comentário de vocês e dar o joinha. Até o próximo vídeo.